Olá, seja bem-vindo aqui no canal A Filha da Fênix. O meu nome é Marilene, para quem não me conhece, e hoje eu vou estar trazendo um pouco mais das minhas experiências na ressonância harmônica e compartilhar com vocês, algumas sugestões também que foram me pedidas para trazer aqui no canal. Bom, essa semana já estarei fazendo o meu novo pedido. Então, recentemente eu fiz 4 anos de ressonância harmônica. Quem já está me acompanhando aqui no canal, já viu muitas coisas, muitas experiências que eu acabei tendo aí nesse longo processo. Mas cada um vai ter o seu tempo, tá? Então eu sempre deixo muito claro isso para as pessoas, A gente nunca pode se comparar com os demais, nunca ficar achando que a gente tá ou atrasado ou na frente demais, porque isso é puro ego, tá? Então não existe ninguém atrasado e não existe ninguém que esteja tão avançado assim. Os que estão um pouco mais avançados nos ensinam e a gente pode aprender com eles, mas vocês jamais vão ver eles falando que estão na frente, tá? Isso daí não existe, tá? Porque tudo é compartilhamento, tudo é aprendizado. Então, muitas vezes, como eu faço o curso de astrologia também, para quem não conhece, nas turmas, eu sempre deixava isso muito claro para os meus alunos, de que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então, a experiência que você tem, se você compartilha um pouquinho do que você vive, pode ajudar muitas pessoas que também passam ou já passaram por uma situação muito parecida, E que isso também pode ajudar, E com esse intuito é que eu venho aqui compartilhar algumas das minhas experiências, que não desejo que sejam parecidas, nem que sejam maiores ou menores ou melhores, do que a minha, enfim. Indiferente das coisas que a gente faça essas comparações, tá? Independente disso, cada experiência é única. Então você precisa aprender a surfar pelo mar da vida e entender que as suas experiências são para o seu aprendizado. Então nunca vai ser igual aos outros. A gente tem experiências parecidas, em contextos semelhantes, mas nunca igual. Nunca igual. Porque cada consciência está num nível, cada consciência abarca certas informações diferentes, tá? Então, eu gostaria que vocês que estão aqui acompanhando esse conteúdo, acompanhando o meu trabalho, acompanhando as minhas experiências, sempre olhem para as experiências de vocês e nunca se comparem, mas que vocês consigam pegar um pouco do que serve para vocês e aplicar na vida de vocês em algum grau, que isso pode ajudar, às vezes a clarear algumas informações que vocês estão passando e que no momento vocês não sabem lidar. Uma das coisas, gente, que eu recomendo, sempre vou recomendar para todo mundo que faz ressonância: nunca parem de estudar, nunca. Sabe, porque assim, eu vejo muitos ressonantes, tá? Pessoas que eu tenho contato, algumas pessoas que eu venho ao meu conhecimento, que acabam passando por grandes dificuldades no seu processo de ressonância porque param de estudar o material. Então, assim, se você está fazendo ressonância, é exatamente porque você faz ressonância que você deve estudar mais vezes ainda o conteúdo do professor Hélio. Porque ele explica tudo lá, gente. Então eu vejo muitos ressonantes batendo a cabeça, muitas vezes desistindo de fazer RH, sabe, logo no início, porque começam os processos de catarse, começam os processos de dificuldades, de coisas que a pessoa precisa lidar no seu processo, e elas desistem porque elas colocam a culpa na ferramenta, não estudam o que o professor Hélio Couto fala para você aprender a lidar com o seu processo,
E aí simplesmente desistem por coisas absurdas, né? A pessoa tem uma dor de barriga, ai, não aguento passar por dor de barriga, é catarse, porque a ressonância tá me trazendo catarse, tá lá com diarreia. Aí a pessoa desiste do seu processo evolutivo, que isso é algo espiritual, é algo muito grande, por conta de desinformação, por conta de falta de estudo. O professor Hélio Couto tem um manual da RH. Ele manda esse manual, gente, para toda vez que vocês fazem os seus pedidos, ele manda esse manual para vocês lerem. É muito poucas pessoas que pegam esse manual para ler. E ele tá explicando tudo lá, o que é catarse, o que é autossabotagem, o que é mau karma, como não cair nos processos de autossabotagem, como passar pelas catarses. O nome já diz, é um manual. E aí a pessoa fica batendo a cabeça, sabe, porque não estuda. Olha, nesse processo de ressonância de 4 anos de RH, eu já refiz do começo ao fim o caminho das palestras, gente, mais de 4 vezes. E até hoje eu já não pego na sequência, né? Mas normalmente, de vez em quando, eu pego assim, quero assistir de novo essa palestra aqui, porque é um tema que me chama a atenção, que talvez ali no momento eu esteja precisando. Eu vou lá e assisto de novo. E aí me cai 1000 fichas, sabe? Porque assim, à medida que a tua consciência vai ampliando, você vai abarcando mais informações e você vai entendendo com muito mais propriedade o que o professor Hélio Couto fala nas aulas. E assim, eu fico triste, sabe, de ver pessoas ressonantes que não estudam. E aí você vê coisas absurdas, sabe? Aqui no meu canal, graças a Deus, né, não tem, mas eu já vi em outros canais pessoas falando mal da RH, dizendo que não dá certo. E como eu já vi, né, ex-ressonantes gravarem vídeos falando que a ferramenta não funciona, que aquilo é baboseira. Por quê? Por que existe isso? Porque a pessoa não estuda, não compreende. Então, existe o manual da ressonância. O professor Hélio Couto transcreveu a maioria das palestras dele para livros. Existe o livro Mentes Informadas, gente. Esse livro contém tudo, toda a explicação do que é a ressonância harmônica. Se vocês não quiserem assistir as palestras, mas pelo menos leem esse livro de cabo a rabo, vocês vão entender tudo, porque tá tudo esmiuçado lá. Leia o manual da ressonância de vez em quando, sabe? Então, o que eu fiz no meu processo, né? Uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que eu iria fazer um pedido novo, principalmente nos 2 primeiros anos, que é o início ali, que acontece muita movimentação na nossa vida, antes de fazer os meus pedidos, eu pegava o manual da ressonância, eu lia, ou quando eu estava passando por alguma dificuldade, eu ia lá no manual, lia o que o professor Hélio Couto estava dizendo, e ali às vezes me caiu 1000 fichas, já me ajudavam a resolver o problema ali, lendo o manual dele. E o livro Mentes Informadas, a cada pedido que eu ia fazer, eu pegava o Mentes Informadas e dava mais uma folheada. Às vezes eu não lia ele inteiro, mas principalmente assim, nas partes em que explicavam como funciona a realidade, os átomos, né? E principalmente como fazer os pedidos ali. Ele dá até dicas, né, do que pedir na ressonância. Gente, até isso o professor Hélio Couto teve o trabalho de fazer. O que você pode conseguir com a ressonância? Tá lá no Mentes Informadas. Como fazer os seus pedidos, o que você pode pedir e dar sugestão de pedidos. Eu, inclusive, já cheguei a copiar pedidos que estavam lá, porque eu dizia, nossa, olha só, isso aqui é legal, isso daí eu preciso. Pedia o que estava lá no livro, mas eu lia. Tá? Então, assim, se vocês estiverem com dúvidas, estudem o conteúdo do professor Hélio Couto. Ele tem inúmeras palestras ali que são pagas, mas é um valor, assim, muito simbólico, gente. O que é R$30 para um conteúdo que pode mudar a sua vida?
umas séries que ele fez que vale a pena. Ah, é 170, é menos de R$ 200. Vocês às vezes estão pagando cursos, R$ 1.000 de curso com fulano, com ciclano, e ali na plataforma do Hélio tem materiais de R$ 170, conteúdos um atrás do outro que vão te levar a uma expansão de consciência muito grande. Ou paga lá isoladamente um conteúdo extra, R$ 30. Né? Então, assim, mas o que eu digo para vocês, a cereja do bolo de tudo que é a expansão da consciência e o que é ressonância harmônica está no caminho das palestras gratuitamente, sabe? Então, a gente precisa vencer o nosso ego preguiçoso, o nosso ego que quer tudo mastigadinho, que quer tudo na mão. Gente, sabe? O que acontece comigo, as pessoas hoje elas não estão lendo as coisas, elas não leem, não colocam atenção, sabe? Então assim, alguns anúncios que eu fiz, eu colocava tudo esmiuçado no anúncio, pois a pessoa vinha me perguntar exatamente o que eu estava explicando no anúncio, porque não quis ter o trabalho de ler que estava ali. Então assim, sabe, o professor Hélio Couto explica tudo. E aí o nosso ego quer tudo assim mastigadinho. Ah, eu tô com preguiça de ler, eu vou lá e pergunto num grupo, né? Como tem nos grupos muita gente criou grupos de ressonância no Facebook. Então o pessoal não lê, vai lá e joga no grupo. Aí ela vai ter o trabalho de ler trocentos comentários, sendo que seria muito mais simples ela pegar o livro Mentes Informadas, pegar o manual da RH e ler. Ou, eu não quero ler, assiste as palestras. Você pode colocar o fone de ouvido, vai fazendo seus trabalhos em casa, vai ouvindo o professor Hélio. Tem gente que, sabe, eu já vi ego sabotando as pessoas, do tipo assim, a pessoa acha que ela tem que sentar, parar e ficar ali na frente do computador ou do celular vendo o professor Hélio Couto falar. E aí o que o ego faz? Cria um processo de autossabotagem nela, que ela diz assim, mas eu não tenho tempo. São 2 horas de palestra, eu vou ter que ficar 2 horas aqui sentada escutando ele falar. Gente, no meu processo não foi assim. Eu escutava o professor Hélio Couto desde que eu acordava de manhã. Então, no caminho até o trabalho, eu colocava o meu fone de ouvido e ia escutando ele. Chegava no trabalho, trabalhava, na hora do almoço, tinha 1h30 de almoço, eu almoçava, já estava com o fone de ouvido, enquanto eu estava almoçando, eu estava escutando o professor Hélio Couto. Entende? Daí eu ia descansar lá os meus minutos que faltavam antes de trabalhar e ficava ouvindo. Eu estava fazendo as coisas em casa, até hoje é assim, né? Eu tô fazendo eu não tô parada, entende? Mas eu coloco meu fone de ouvido e já vou prestando atenção no que ele tá falando. Tô limpando a casa, tô lavando a louça, né? Ou tô fazendo algum trabalho assim no computador que não exija muita concentração, que, né, são coisas manuais, né? Agora, quando eu preciso de ler, ter atenção, aí não dá. Mas assim, eu tô mexendo em alguma coisa muito manual, né? Eu vou sair fazer os meus exercícios, vou caminhar, eu coloco o fone de ouvido e vou ouvindo o professor Hélio Couto. Então, assim, não existe desculpa para falta de tempo. O tempo é a gente que faz. Então, assim, no meu processo, eu fiz o caminho das palestras, gente, em 1 mês. Tal era a minha determinação que eu queria mudar a minha vida de uma vez por todas. E eu fazia aquele intensivão, né? Então era assim, nos períodos em que eu tinha alguma folga, fone de ouvido, vou ouvir. Eu tava fazendo as coisas e tava escutando o professor Hélio Couto, prestando atenção. E aí iam me caindo 1000 fichas, né? Eu ia fazer caminhada, eu caminhava 1 hora, né? Fazia os meus exercícios, colocava o fone de ouvido, enquanto eu tava caminhando, eu tava ouvindo ele. E ali tava me fazendo entender toda a realidade da minha vida que eu tava vivendo. E nisso, eu já fiz isso mais de 4 vezes nesses 4 anos. Já refiz todo aquele caminho das palestras. E de vez em quando, alguém que eu conheço diz, eu tô assistindo tal palestra. Eu acho legal, vou lá e assisto junto com a pessoa, né? Aqui, claro, eu na minha casa e a pessoa na dela, mas eu vou ouvindo junto e eu falei, nossa, olha quanta coisa que eu não tinha percebido da outra vez. Entendeu? Então, eu dou essa dica pra vocês. Sabe, não deixe o ego de vocês sabotarem vocês.
acharem desculpas. Ai, que eu não tenho tempo, sabe? Se você não tem tempo, vai dormir e coloca uma palestra do Hélio, vai dormir ouvindo o Hélio. Tem reprogramação mental dele que você pode deixar a noite toda rodando, isso melhora a tua vida. Até dormindo você pode fazer. Até dormindo, gente. Então não existe desculpa. Então assim, sabe? Vamos estudar. Vamos sim interagir, sabe? Às vezes vocês ficam gastando com 1001 cursos que não agregam muita coisa. E se vocês vão lá ouvir o Hélio, ele já estava falando isso há muito tempo, lá de forma gratuita, né? Tá? Então esse era o primeiro recado que eu gostaria de deixar para vocês, né? Que são ressonantes. Estudem. Coloquem a disciplina de pelo menos assistir uma palestra dele por dia, ou uma palestra por semana, não sei como é a rotina de cada um, né? Mas uma palestra que seja por semana já é mais do que suficiente. Tá ali no domingo sem fazer nada, né? Não tem muita coisa para fazer no domingo, assiste uma palestra dele. Que aí vocês vão entender e vai ajudar muito. A gente que é ressonante ajuda muito a gente no processo. E o Hélio tá explicando tudo nos conteúdos dele. Tudo, gente. Tudo. Tá? Então, assim, ó, dentro do meu processo, né? Só para vocês entenderem. Bom, me questionaram, né? Em relação à ferramenta que eu trabalho, que é a ferramenta da astrologia. A astrologia, ela entrou na minha vida há muitos anos atrás. Desde muito cedo eu era muito curiosa, né, com essas questões da astrologia, mas no entanto, na ocasião, na época que eu vivia, que eu conto um pouco desse processo de como que eu comecei a usar a ferramenta num dos primeiros vídeos que eu gravei sobre ressonância harmônica aqui no canal, tá? Que foi o meu primeiro ano de ressonância. Eu só gravei vídeo depois que eu estava fazendo 1 ano de ressonância, que eu senti, né, a necessidade de realmente gravar vídeo, tá? Então eu vou deixar até como sugestão aqui nos comentários para vocês, né, como vídeo sugerido, para vocês assistirem esse primeiro vídeo que eu fiz, e eu já conto um pouquinho desse processo de como que a ferramenta da astrologia entrou na minha vida, tá? E bom, nesse processo em que eu já tinha muita curiosidade digamos assim, pela astrologia, eu vivi uma época, né, e venho de uma família muito religiosa, tal, então eu vivia, assim, nos processos muito religiosos e cheio de crenças, né. Ao mesmo tempo que eu tinha, assim, uma curiosidade muito grande, eu tinha um fascínio muito grande pela astrologia. Aí eu ouvia as pessoas dizer, isso daí é mentira, isso é coisa de gente malandra, que quer enganar os outros, tinha uma série de coisas assim, é coisa do diabo, né, isso não é bom, isso não é de Deus, aquelas coisas todas que a gente ouvia, e isso, né, mesmo, eu gostando, tendo fascínio, então esse tipo de crença fazia com que eu não acreditasse muito na astrologia. E eu tinha um hábito, né, desde adolescente, de olhar os horóscopos na época de revistinha, de comprava o João Bidu nas bancas, sabe? Aquelas revistinhas. E aí eu ficava muito encucada, sabe? Porque eu dizia assim, nossa, falavam tão mal do meu signo, né? E eu não me identificava com algumas coisas que eram falado, né, acerca do meu signo. Eu achava muito... Eu falei assim, gente, mas como é que pode? Algumas coisas batiam, que eu percebia que eram, mas outras coisas não. E aí, por conta dessas crenças todas, dessas situações todas, eu fiquei alguns anos meio que namorando, assim, os horóscopos, dava uma olhadinha de vez em quando, mas sem muito acreditar, né? Sem muito dar muita credibilidade para isso. E aí, né, mas eu tava sempre de olho, tava sempre olhando, né? É aquele negócio, né? O negócio chama você, né? Por mais que você não acredite, tem alguma coisa que fica te trazendo ali para olhar mais aquilo, né? E aí, bom, e eu sempre fui uma pessoa, né, que sempre estive em busca do autoconhecimento. Eu comecei minha jornada de buscar o autoconhecimento muito cedo. Já com 14 anos, eu comecei a questionar qual era o sentido da vida, comecei a querer buscar resposta. E eu tava sempre muito inquieta. Eu sempre fui muito inquieta, assim, numa aflição de que eu tinha que encontrar algo muito grande na minha vida.
E claro, né, eu tinha uma vida muito difícil, né, como a maioria de vocês, né, a minha vida não é diferente da maioria da população mundial, da humanidade, né, que passa por processos muito dolorosos. E eu era uma delas, né. E aí todas essas dores, todos esses processos me faziam me questionar mais ainda qual que era o sentido. Eu ficava mais inquieta, né? E bom, e aí dentro desse processo, dessa inquietação, eu comecei a buscar em muitos lugares as respostas. Então eu passei por diversas instituições religiosas, né, buscando, tentando entender qual era o sentido, mas todas elas chegavam a um ponto que limitavam. E eu achava as respostas que me davam muito vazias. E eu dizia, não, gente, tem alguma coisa errada. Não é isso, não pode ser só isso, tem alguma coisa. E essa inquietude, né, me levou a ter essa persistência para ir investigando a fundo as coisas, né? Até que em 2007 eu encontrei uma instituição na época que ensinava filosofia. E a filosofia, assim, eu tinha um pouco de preconceito por causa da escola. Mas enfim, aí eu resolvi topar, né? Uma pessoa muito próxima fez um convite e eu falei, então vou lá. Eu comecei a estudar filosofia, né? Porque eu falei assim, bom, os filósofos eram mais sábios, né? Então eles deviam saber qual era o sentido da vida, que era o que eu estava buscando. E eu comecei a estudar. Então nesse desenvolvimento de estudar filosofia, mas não era a filosofia acadêmica, tá? Não era uma faculdade de filosofia. Era um estudo assim pessoal mesmo, né? E eu comecei. E aí aí olha só o que me chamou a atenção. Eu acabei descobrindo, porque eu sempre fazia bastante trabalhos de artigos nessa instituição, estudava bastante, né? E eu acabei descobrindo que alguns filósofos, inclusive, né, praticamente todos eles, eram astrólogos, né? Pitágoras, que era o pai da matemática, né, o pai dos números, ele entendia de astros, ele entendia de astrologia, ele entendia, né, o movimento dos planetas, aquelas coisas todas, né, a vibração, as frequências. E aquilo me encantou, né? Eu falei assim, gente, se os filósofos entendiam astrologia, é porque tem alguma coisa aí, né? E aí eu voltei a me conectar, né? Até inclusive foi num artigo que eu fui desenvolver nessa instituição acerca, né, de um tema que eu não conhecia, mas eu gostaria de desenvolver. E eu falei assim, vou estudar astrologia, quero entender o que é isso, né? Porque os filósofos estão falando da astrologia, mas as minhas crenças levavam a muitas outras coisas que me distanciavam dela. Mas, sabe, quando eu entendi isso, meu coração vibrou. E, sabe, parece que tinha alguma coisa ali, aquilo me chamou de um jeito e eu comecei a estudar, né? Só que na época, o contexto que eu vivia, também as pessoas falavam muito mal. E aí, às vezes, quando eu começava a falar, né, eu vou estudar astrologia e tal, as pessoas, não, larga a mão disso. Isso daí não, né, não dá em nada, isso daí não é um negócio legal, não sei o quê. O que que Como eu falei no vídeo anterior pra vocês, tem coisa, gente, que a gente não tem que ouvir os outros, a gente tem que ouvir o nosso coração. Então, a maioria das pessoas ao meu redor, não todo mundo, não generalizando, mas a maioria das pessoas ao meu redor tentaram me fazer desistir dessa ideia, mas o meu coração vibrava. E o que eu fiz? Fechei a boca, fiquei quieta e comecei a estudar escondida. Então eu comecei a fazer os meus estudos sozinha. Eu aprendi astrologia pesquisando, indo atrás de livros. Na época não tinha as facilidades que tem na internet. Eu acho que nem internet em casa eu tinha, então eu tinha que usar assim, no ambiente de trabalho, ou às vezes tinha que ir em lan house para pesquisar coisa de internet, né? Um tempo depois que eu coloquei a internet em casa. Mas não tinha material assim à solta que nem tem hoje. Então eu comecei a estudar desde o início, símbolo por símbolo. E o que eu pensei? Eu senti no meu coração que eu iria descobrir muitas coisas da minha vida olhando o meu próprio mapa. E foi o que eu fiz. Então eu comecei a investigar o meu próprio mapa astrológico, porque eu sabia que eu ia descobrir muita coisa da minha vida e que aquilo ia me dar uma direção. Eu senti essa minha intuição, né? Essa intuição bater em mim e eu segui essa intuição. E não contei pra ninguém, fiquei quieta, né? Porque você fala essas coisas, as pessoas, né? É aquele negócio, gente, né? As pessoas tentam te derrubar naquilo que
às vezes é o teu propósito, aquilo que é o teu dom, tá? Então, eu vou continuar este vídeo, né, contando um pouco para vocês sobre essa ferramenta, né, no próximo vídeo, daí para não ficar muito longo. Então, eu espero que o que eu comentei aqui neste vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E eu vou estar continuando, então, a segunda etapa, né, falando da astrologia no próximo vídeo. Até mais!